Amém. Bom dia. Então, hoje, o segundo dia do Tríduo Pascal. Eu, pobre, fui encarregada de falar sobre a paixão de Jesus. Falar sobre o sofrimento de Cristo, que ele apareça e que eu desapareça. Esse segundo dia de Tríduo Pascal, aliás, todo o nosso ano, ele tem um gostinho de misericórdia, não tem? Esse ano ele tem um gostinho de misericórdia porque foi assim que o nosso Papa instituiu, o ano da misericórdia. Então, para nós, hoje, Sexta-feira Santa, além de ser esse dia em que Jesus se imola, esse dia em que Jesus se entrega, esse dia que Jesus ele mostra o ápice do amor humano, ele mostra tudo o que ele é, tudo o que ele faz, tudo o que ele tem para nós, nós também podemos saborear o gostinho da misericórdia. Toda essa Semana Santa, nós temos o gosto da misericórdia. E lendo uma homilia do Frei Raniero Catalamessa, falando sobre a Sexta-feira Santa, há uns anos atrás, ele dizia que é um dia decisivo para nós, porque é um dia que eu escolho acreditar, sabe? Porque é um dia que a igreja me relembra, que a igreja faz viver de novo o mistério de Cristo que morre, o mistério de Cristo que vai até a cruz por nós e que nós precisamos acreditar, e que a igreja diz, olha para a cruz e acredita. Olha para a cruz e acredita que foi este Deus que se vestiu de homem, foi este Deus que se encarnou para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, hoje também é um dia decisivo, sabe? É um dia decisivo para que eu possa olhar para Cristo e deixar que Cristo olhe para mim. E deixar que Cristo também me veja, e permitir que Cristo entre na minha vida. Então, hoje é esse dia de acreditar. Hoje eu me decido a acreditar que realmente Jesus veio, que realmente Jesus se encarnou, que realmente Jesus morreu por mim, que o amor é uma realidade, que o amor é algo concreto. E ontem, rezando por esta pregação, por esta partilha, o Senhor colocava no meu coração 3 palavras que vão servir para ser um rema para a nossa partilha, que é o sofrimento, o sacrifício, o amor e a misericórdia de Deus. No dia de hoje, nós podemos resumir nisso, no sacrifício, no amor e na misericórdia de Deus. No sacrifício, usando as palavras da Lucinha, nesse sacrifício cruento, nesse sacrifício que Deus entrega o próprio corpo, não tendo mais nada para dar, já tendo dado tudo, ele entrega o próprio corpo para que nós fôssemos salvos. Sabe, é Deus que deixa o seu próprio corpo ser esfolado, o seu próprio corpo ser machucado, ser ferido, o seu próprio corpo ser exposto, ser defamado, ser humilhado por amor a nós. Amor demais. E este amor, essa segunda parte do amor, Deus colocava no meu coração que é o amor humano. Sabe? Porque quando Jesus vai à cruz, Jesus nos revela o amor divino. Mas Jesus também nos revela o máximo do amor humano, que é a doação de si. Então, Jesus na cruz, ele nos mostra o amor humano e o amor divino, que o nosso Bento XVI vai dizer que eles se iluminam. O amor eros e o amor ágape, o amor humano e o amor divino. Então, Jesus ele se mostra esse Deus que me ama também com amor humano, que dá tudo, que oferta tudo, que não tem reservas, que não tem limite, que se faz refém, que se faz escravo. Sabe? Quando alguém ama, quando nós amamos alguma coisa ou alguém, nós nos tornamos escravos daquele objeto de amor. Porque por ele nós fazemos tudo, por aquilo nós fazemos tudo. E Jesus ele se tornou escravo. A gente se torna até besta. A gente se torna até besta diante daquilo que nós gostamos. E o Senhor, foi assim que ele escolheu.
tornar-se nosso escravo, por amor a nós. E o segundo, né, e o terceiro, que é a misericórdia. Né, a misericórdia é essa, que é próprio de Deus. Né, a misericórdia, ela é a essência de Deus. Né, e na cruz, né, o Papa Francisco ele também diz que lá Jesus ele revela, ele é o rosto da misericórdia. Sabe? Lá na cruz Jesus mostra o rosto de Deus, né? Um Deus que era visto como um Deus que castigava, um Deus que era visto como alguém que estava em cima, né? Que mandava lá de cima, desce para nos amar, desce para se envolver conosco. E o Papa Francisco no início da Quaresma ele diz que Deus vai lá onde o homem se perdeu para buscá-lo. Sabe? Deus ele vai até a morte porque foi lá que nós nos perdemos para nos buscar, para sentir como nós sentimos, para sentir o que nós sentimos. Jesus como homem, ele sente como nós, ele nos entende. Ele entende a nossa natureza humana, a nossa natureza limitada. E se dá na cruz, né? E se oferta na cruz. Uma vez eu ouvi uma frase que ela nunca saiu da minha cabeça. Assim, faz algum tempo. Uma frase foi numa homilia do Padre Renato. Ele dizia que quem ama crucifica-se nos braços do amado. E foi assim que o Senhor fez conosco. O Senhor estava crucificado na cruz, no patíbulo, mas era nos nossos braços que ele se crucificava. Era em cada um de nós, para nos lavar, para nos purificar. E este amor que levou Jesus à cruz, porque é o amor que esmaga Jesus na cruz, foi por nossos pecados que ele veio nos redimir, mas é o amor que esmaga Jesus na cruz. Jesus é esmagado de amor, gente, isso é muito lindo. Jesus é esmagado de amor por mim. Jesus é esmagado de amor por cada um de nós. Então, para nós começarmos a falar sobre o sofrimento de Cristo, eu vou me utilizar de uma fonte cedida pelo Paulo Filho, que é Pierre Barbet. Pierre Barbet é um cirurgião. E aí ele faz um olhar clínico da paixão de Jesus. O Paulo Filho até já falou aqui. É um olhar médico, a ciência que se dobra diante de Cristo. A ciência que um dia se revoltou com Cristo se dobra e olha para o sofrimento de Cristo. Mas antes, nós vamos pegar Isaías 53. Amém? Vou ler aqui, a partir do 3, 53. Quem foi que gritou misericórdia? Pois acha aí. Isaías 53. Amém. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor. Como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para nós. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Javé fez cair sobre ele os crimes de todos nós. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Tal como um cordeiro
ele foi levado para o matadouro. Como ovelha muda diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Foi preso, julgado injustamente. E quem se preocupou com a vida dele? Pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da revolta do meu povo. A sepultura dele foi colocada junto com a dos ímpios e seu túmulo junto com a dos ricos, embora nunca tivesse cometido injustiça e nunca a mentira estivesse em sua boca. No entanto, Javé queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entregar sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá os seus descendentes, prolongará a sua existência e por meio dele o projeto de Javé triunfará. Palavras do Senhor. Então essa profecia, como falava Paulo Filho ontem, né, ela foi proclamada há 600 anos antes de Cristo. Né, e como o profeta Isaías diz, né, Jesus ele estava desfigurado. Né, quando os evangelistas, né, eles escrevem falando sobre a crucificação, eles não detalham, eles não miúçam. Por quê? Porque eles escreviam para aquela época e naquela época não se precisava dizer tudo isso. Não se precisava dizer como foi, porque, como a Lucinha falou aqui na oração, a crucificação era um castigo comum. Era um castigo tão banal, gente, que os romanos chegavam a crucificar 500 judeus por dia. Horrível, né? 500 pessoas iam para o pelourinho da cruz. Né? Então, eles crucificavam, era um castigo comum, sabe? Um castigo para escravos. Né? Um castigo para punir escravos. Né? E por isso que os evangelistas, eles não detalham tanto assim como foi. Né? Eles dizem que Jesus foi flagelado, e Jesus foi condenado, e Jesus carregou a cruz, e Jesus foi crucificado. Mas esse cirurgião, né, o Pierre Barbet, ele faz uma pesquisa com o Santo Sudário e, né, pelas manchas, né, pelos vestígios que são deixados no sudário, ele faz uma análise clínica dos sofrimentos de Jesus, né, daquilo que Jesus sofreu na sua carne. Né, ele faz uma arqueologia da cruz. Ele escreve, né, aquilo que ele vê, que ele constatou cientificamente como sofrimento de Cristo. E, gente, foi sofrimento demais. Foi dor demais. Né, e ele, né, o Pierre Barbet, depois que ele fez esse estudo, ele não conseguia mais fazer a via sacra. Ele não conseguia mais rezar a via sacra, porque o sofrimento de Cristo foi terrível. Foi terrível, sabe? Jesus, ele se mutilou, né? Aliás, mutilou-se não. Né? Jesus, ele se entregou para ser todo escarnecido, para ser todo chagado, né, por nós. Né? E a cruz, naquela época, como eu falei, era um castigo para escravos. Né? E Jesus, no seu amor por nós, ele quer se tornar nosso escravo. Ele quis se tornar nosso escravo. Nós, escravos do pecado, nós sim somos escravos, éramos escravos do pecado. É tanto que São Paulo vai dizer, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres, porque nós éramos escravos do pecado. E Jesus, não tendo pecado, assume o nosso pecado e se torna nosso escravo. Né? Ontem nós víamos no lava-pés Jesus se baixando, Jesus tomando a toalha. Né? Naquela época, o mestre não tomava a toalha, quem tomava a toalha eram os escravos. O mestre não lavava os pés de ninguém, ele que tinha os pés lavados. E depois a gente vê Jesus sendo entregue a preço de escravo. A gente vê Jesus morrendo como um escravo. Então Jesus, ele se entregou como um escravo. Mas tem uma coisa muito bela em tudo isso. Aliás, tudo é belo, né? Mas como escravo, ele agiu como uma pessoa livre. Sabe? Jesus fez tudo como escravo. Aliás, assumiu em si a escravidão, né? Os meios eram meios de escravos, de escravo, mas Jesus era livre. Né? Os escravos, quando eles iam à cruz,
Né? A cruz era tão horrível, gente, uma coisa tão terrível, que os cidadãos romanos não eram condenados à cruz. Né? Então, para todos era uma coisa horrível. Era tanto que aqui no livro ele vai dizer que os cristãos, né, passou-se muito tempo para os cristãos pregarem a cruz, falarem da cruz. Eles falavam de um Deus majestoso e ressuscitado, mas não citavam a cruz, porque a cruz era um horror, porque a cruz era um escândalo. Né? E aí São Paulo depois vai dizer que o que era escândalo para nós se torna motivo de salvação, se torna sinal de salvação. Mas Jesus, né, quando eles carregavam a cruz, os escravos eles eram amarrados no patíbulo. A cruz, gente, né, assim, diferente do que nos é pintado, diferente do que nos é mostrado, né, a cruz era uma trave chamada de patíbulo. Né, patíbulo, lá em Roma, é aquele pauzinho lá que fecha a porta, aquelas portas antigas. Trave, que tem aquele negócio assim, né, e fecha as portas. Pronto. A cruz era aquilo ali. Eles usavam o patíbulo e eles usavam o estirpe. O estirpe já estava pregado lá no Gólgota, né, já estava lá fincado, e Jesus carregava o patíbulo. E os prisioneiros, eles eram amarrados ao patíbulo. Né, os prisioneiros, eles carregavam, né, quando eles iam para a crucificação, eles iam amarrados. E Jesus não foi amarrado. Jesus carregou a cruz. Mas Jesus, ele foi como um homem livre, porque assim como ele diz, ninguém toma a minha vida, quem dá sou eu. Eu que dou a minha vida. Né? E quando os soldados eles chegam lá no horto, que eles chamam Jesus, Jesus diz, aqui estou. Sou eu, né? Aqui eu estou, pode me levar. A coroa de espinhos, né? Ao contrário do que nos é mostrado, que é assim em volta, era como se fosse um gorro. E a coroa de espinhos, ela representava a libertação de um escravo. E Jesus foi crucificado, e Jesus teve a coroa de espinho na sua cabeça. Jesus levou a coroa de espinho como um homem livre. Jesus percorreu todo o trajeto como um homem livre. Jesus assumindo a nossa condição de escravo, mas foi como um homem livre que ele carregou a cruz para ser esmagado. Jesus carregou a cruz como um homem livre, gente, isso é belo. Isso é perfeito, porque Jesus estava no madeiro. Jesus foi pregado na cruz, mas ele foi pregado como um homem livre. Ele estava lá como um homem livre, de braços abertos. E ao contrário do que nós imaginamos, que as figuras nos mostram, Jesus não foi pregado nas palmas das mãos. Jesus foi pregado nos pulsos, com as mãos abertas. Com as mãos abertas. Sabe? Jesus estava lá como um homem inteiramente livre, Senhor do seu sofrimento. Jesus foi Senhor. Jesus só morreu na hora que ele quis. Não mataram Jesus. Jesus entregou a vida. Jesus só morreu quando ele quis. Sabe o que foi que matou Jesus? Lá na cruz, pendido, segundo Pierre Barbet? Foi a asfixia. Jesus, ele estava asfixiado. A sensação de Jesus era a sensação de alguém que estava sendo estrangulado. E Jesus tinha domínio sobre tudo isso. Ele tinha tanto domínio que ele nem abriu a boca. E aqueles açoites, que era para ser assim um cumprimento de de lei ordinária, né? Quando eu falo ordinária é de corriqueira, né? de dia a dia, porque matar 500 judeus, minha gente. Né? Aqueles açoites, né? que foram dados em Jesus, Jesus tinha domínio sobre todos eles. Sabe? Jesus dominou tudo. E Jesus ficou calado. Né? E aquilo que era para ser só um cumprimento de ordem se multiplicou em demônio de ódio, demônio de raiva, em demônio de tudo. E os soldados escarneciam de Jesus. Escarneciam do Senhor.
Né? E quanto mais eles escarneciam, mais o ódio era multiplicado e mais Jesus sofria. Sabe? Tem uma cena do filme do Mel Gibson que Jesus é muito terno. Né? Assim, eles batiam em Jesus e o olhar de Jesus para eles era um olhar de misericórdia. Um olhar de dizer assim, eu te amo. Sabe? Um olhar de dizer te amo. Jesus olhava para eles dizendo te amo com os olhos. E eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. É tanto amor, gente. É tanta misericórdia. Por isso que eu falei no início que esse ano não, a sexta-feira tem sabor, tem gosto de misericórdia. Porque quando Jesus estava lá na cruz, Jesus perdoou. Jesus perdoou os seus algozes. Jesus tocou no coração lá do Longuinos, né? Tocou lá no coração do centurião. Jesus fez tudo isso. Estraçalhado de dor. Anestesiado de dor. Gente, nós não temos dimensão da dor. Nós não temos dimensão da dor. Né? Para iniciar lá no Getsemane, né? Nós sabemos que Jesus, ele suou sangue. Né? E quem narra isso é São Lucas, não é mentira, né? Não é invenção dos apóstolos, é São Lucas, e São Lucas era médico, ele conhecia muito bem o que estava acontecendo. São Lucas era médico e, né, aqui ele explica que o que acontece é uma vasodilatação. E o sangue ele se mistura ao suor e quando entra em contato com o ar, né, quando sai, se transforma em coágulos de sangue. Então, Jesus já estava debilitado desde o Getsemane. Né? O corpo de Jesus já estava todo dolorido desde o Getsemane. Né? Jesus já sofreu o abandono pelos seus lá no Getsemane. Sabe, Jesus sentiu-se abandonado pelos seus. Tem uma santa que diz, não sei se é a nossa Santa Teresinha, que se cumpre em mim o que faltou no sofrimento de Cristo. Santa Teresinha. O que faltou no sofrimento de Cristo. Aí eu me pergunto, eu me questiono o que faltou no sofrimento de Cristo. Há um santo na igreja também que diz que lá na cruz não faltou nenhuma virtude. O que é que resta para o meu corpo que não se cumpriu no corpo de Cristo? Sabe, o que é que Jesus ainda precisava fazer? O que é que Jesus ainda precisava fazer? Eu, sinceramente, não sei. Não sei. Né? Então, quando Jesus estava lá no Getsemane, que Jesus se entrega, que Jesus se dá, que Jesus vai ser condenado, ele já sente a dor, né? Ele já vai com seu corpo todo dolorido. E uma vez eu vi num livro que os discípulos que estavam com Jesus, eles dormiam porque Jesus disse que estavam numa tristeza, a sua alma estava sentindo uma tristeza como de morte. Né? E para eles, o mestre, né, o Senhor, aquele que traz consolo, aquele que traz a verdade, né, afirmando isso, vendo o mestre nesse estado, para eles foi um choque muito grande. Né? E eles dormiram por um cansaço mesmo, espiritual. Né? E quando Jesus foi levado para ser condenado, né, ele passa pela flagelação. E a flagelação, gente, a flagelação também era uma coisa bem corriqueira naquela época. O povo era bárbaro mesmo, né? O povo era bárbaro mesmo, matava as pessoas, não era como gente, não. E quando Jesus foi levado, né, para ser flagelado, né, a flagelação era uma espécie de preâmbulo, né, para todos aqueles que eram condenados. Né? E quando foi dada a ordem para que Jesus fosse flagelado, né, a ideia era que os judeus depois quisessem soltá-lo, a ver Jesus daquele jeito. Né? Jesus foi colocado à mercê dos seus algozes, né,
né, foi colocado à mercê da criatividade daqueles homens e da crueldade daqueles homens, para fazer o que quisessem com Jesus. Né, e o instrumento, né, que maltratou o Senhor naquela situação, né, ele tinha 2 correias, né, aqui afirma o criatura aqui. Tinha 2 correias e na ponta tinha 2 bolas de chumbo com alguns ossos. Então, à medida que Jesus era chicoteado, né, o corpo, a pele dele vinha junto. Sabe? A pele de Jesus saía. A pele de Jesus vinha. Né? E voltando aqui para o filme do Mel Gibson, acho que todo mundo assistiu. Gente, ninguém consegue nem olhar quando eles viram Jesus assim de frente para bater nisso aqui de Jesus, né? Eu não consigo, até hoje, eu não consigo olhar aquela cena. Eu consigo olhar Jesus apanhando, assim, nas costas. Mas quando Jesus é virado, eu não consigo olhar. Porque foi dor demais. Sabe, foi dor demais. Né? E Jesus, todo esse trajeto, né, o corpo de Jesus, ele sofria vazamentos, não. Isso, hemorragias. Ele sofria hemorragias por todo o seu corpo. Né? Jesus estava completamente dilacerado. Completamente dilacerado. E por fim, né, para terminar, né, tudo aquilo, né, todo aquele suplício, né, todo o sofrimento de Jesus, né, Jesus ele é encaminhado para a cruz, né, para a crucificação. E para os judeus, né, eram 49 chibatadas, 50 chibatadas, 39 chibatadas, 40, né? E os fariseus, eles eram tão rígidos na lei, eles eram tão fariseus, né, tão ali na linha, que eles diziam que tinha que ser colocado 39 mais 1, para não se exceder, para não deixar, né, para não ser menos. Para os romanos, a lei era essa: bata até que a pessoa não morra. Embora, deixando a pessoa viva e em condições de carregar o patíbulo, pode bater. Né? E eles açoitaram Jesus. Jesus foi açoitado nu. Né? Jesus foi despido. Jesus foi açoitado nu na frente de todo mundo. Né? É como aqueles coliseus. Né? Naquela época, todas as pessoas elas se reuniam para ver aquelas lutas. Né? Então aquilo era um espetáculo na cidade. E todos estavam reunidos para ver Jesus. Não porque era Jesus, mas porque era alguma coisa comum, era uma coisa muito comum naquela época. E todos ali reunidos para verem o sofrimento de Jesus. Né? Em seguida, Jesus ele é encaminhado, né? Jesus ele é vestido novamente. Né? Porque os romanos, quando eles condenavam, eles respeitavam as leis, né, locais, apesar de eles acharem uma bobagem, acharem os judeus supersticiosos, acharem uma besteira, mas mesmo assim eles vestiram Jesus. Mas quando Jesus chegou no Calvário, Jesus foi despido novamente. Né, isso os artistas não pintam, né, isso os artistas não colocam, porque o escândalo seria bem maior. Né, e Jesus foi despido novamente. Jesus foi chicoteado nu. Jesus foi crucificado nu na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Jesus foi colocado nu, despido. Sabe, ele se despiu da sua realeza. Jesus foi tentado na cruz a fazer isso da melhor forma possível, a descer dali e se mostrar um Deus glorioso. Mas foi na cruz que Jesus se apresenta para nós. Mas é na cruz
que Jesus se apresenta para nós, e o Papa Francisco vai dizer que é lá a cátedra de Jesus. O Papa Francisco vai dizer que é lá o trono de Jesus, é lá que Jesus é rei. E nos nossos estatutos a Lucinha coloca na nossa dimensão cristológica, é Cristo Rei e Senhor. Lá Jesus é rei, lá Jesus reina. E ontem o padre Rômulo dizia uma coisa muito bela. Ele falava da quantidade de vezes que se era falar da palavra mão na Bíblia, e ele dizia que até então a Bíblia as mãos eram vistas como algo de poder. E Jesus mostrou as mãos como algo de serviço. Jesus dá um significado a todas as coisas. Sabe, a beleza, hoje não é um dia de luto. Hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de veneração à Santa Cruz. Hoje é um dia de meditação da paixão do Senhor. Não é um dia de tristeza, mas um dia que o Senhor precisou passar pela morte, que o Senhor sofreu por nós, que o Senhor morreu por nós para fazer tudo novo. Falando aqui do Mel Gibson de novo, depois eu cobro o cachê. Falando aqui do Mel Gibson de novo... tem uma cena que, para mim, é a cena do filme. É a cena mais perfeita que eu acho do filme. Que é quando Jesus está carregando a cruz, que ele cai e Nossa Senhora se encontra com ele. Não é porque Nossa Senhora vê ele criança que eu acho perfeito, não. Eu acho perfeito porque Jesus ali, estraçalhado. Jesus ali não tinha uma gota, assim, não tinha assim uma parte da pele de Jesus que tivesse inteira. Os olhos de Jesus estavam chagados. Tudo de Jesus estava dilacerado, estava acabado, tudo estava consumido. Não, né? Não estava consumido, se consome na cruz. Mas tudo estava exposto. E aí Jesus ali olha para a mãe dele, eu acho isso perfeito. Ele olha para a mãe dele e diz assim: mãe, veja, eu faço nova todas as coisas. O Senhor morreu para fazer nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Nova! Tudo novo! Tudo novo! Tudo! Sabe? O Senhor veio e o que era treva, ele transformou em luz. Ele experimentou da treva para se fazer luz. O Senhor experimentou do pecado para nos fazer inocentes. O Senhor experimentou de tudo para nos dar o tudo. Sabe, ele fez nova todas as coisas, sabe? E isso é motivo, né, de nós nos alegrarmos, porque o Senhor na sua carne, o Senhor é templo e sacerdote ao mesmo tempo na cruz. O Senhor faz tudo novo. Tudo novo. E eu acho a cena do filme é essa. Ele olha para a mãe dele: mãe, veja, tudo se faz novo. E como é bela a nossa igreja de nos fazer lembrar de tudo isso. De nos fazer lembrar que o Senhor veio para transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Que não é mais em tábuas de madeira, mas é a tábua do nosso coração. É aqui que ele escreve o seu amor. Sabe? O Senhor escreve o seu amor, é aqui. É aqui. É tudo novo. É tudo novo. E segue-se o suplício de Jesus. Né? Jesus continua caminhando ao Calvário. Jesus não consegue carregar a cruz. Né? Não consegue. Jesus está tão debilitado, né? E como eu falei antes, Jesus ele não está preso à cruz. Jesus carrega a cruz porque ele sai livremente, porque é ele quem quer. Né? E Jesus levando a cruz, né? Jesus caminhando com a cruz, Jesus ele cai. Né? E quando Jesus ele cai, né? Ele cai sobre o peso dos joelhos. E quando Jesus cai sobre o peso dos seus joelhos, ele esfola os seus joelhos. Quando a trave, quando o patíbulo, né, cai dos ombros de Jesus, né? Eles esfolam o ombro de Jesus. Um ombro que já está esfolado, né? É esfolada ao cubo. Né, Jesus, os ombros de Jesus são esfolados. Vocês acham que o patíbulo era uma coisa bem lixadinha? Claro que não.
Né? E aí os romanos, já nesse momento, os romanos já não tratam Jesus com tanta violência, com medo, os miseráveis, de Jesus morrer e deles carregarem a cruz. Porque Jesus não tinha mais condições. E é tão perfeito tudo isso porque o Senhor, ele não se esquivou de nada, ele não quis se reservar de nada, mas ali daquele momento da cruz, ele precisou de ajuda. Foi uma das únicas coisas que Jesus não levou a cabo até o fim. Mas não foi porque ele não conseguiu. Foi porque assim tinha de ser, para nos mostrar que nós precisamos uns dos outros. Que nós precisamos uns dos outros. E aquele homem carregou a cruz. E quando Jesus chegou lá ao Calvário, quando Jesus esteve no Calvário, que foram pregar Jesus, a cruz, segundo esse cirurgião, a cruz não era uma coisa assim monumental, maior do que as outras. A cruz era uma coisa comum, como eu já havia falado. E para não dar tanto trabalho, era uma coisa bem fácil de se manusear. Era uma coisa bem fácil de se fazer. E eles pregaram Jesus na cruz. Segundo este cirurgião também, ele diz que os outros também foram pregados na cruz. Porque eles não iam ter 2, 3 trabalhos, né? Eles não iam amarrar um e pregar outros. E Jesus foi pregado na cruz. Os locais dos cravos, já estavam preparados. O cravo ele media 8 milímetros. E um dos braços de Jesus não conseguiu alcançar o local do cravo e eles deslocaram o braço de Jesus. E eles deslocaram o braço de Jesus, empurrando nas costelas de Jesus, já todas chagadas. Assim eu acho perfeito, porque a palavra diz que ele não quebrou nenhum osso. E todas essas bofetões, todas essas pancadas, inclusive quando o soldado ele desloca o braço de Jesus, não quebrou uma costela desse homem, A palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela é linda. E eles deslocaram os braços de Jesus e cravaram Jesus no patíbulo. E depois ergueram Jesus e pregaram os pés na estirpe. E lá, no alto da cruz, o fim do seu sofrimento. Lá no alto da cruz é o fim do seu sofrimento. Como eu falei, Jesus ele é asfixiado. Jesus, a sensação de Jesus e dos outros era uma sensação de estrangulamento. Antes, um dos outros castigos, nós conhecemos, colocar o escravo lá no pelourinho. Isso faz com que os músculos dos braços, o músculo aqui do tórax, eles se enrijeçam, prejudicando assim a respiração. E era essa a sensação de Jesus. Os pulmões de Jesus estavam cheios de ar, mas ele não conseguia expirar. E essa tetania, que ele coloca aqui, que ele diz, essa síncope, essa morte, ela era aliviada quando os crucificados eles se apoiavam sobre as pernas. Então, os crucificados eles tinham que estar nessa luta direta, assim, estava crucificado e tinham que estar se abaixando e se levantando, se abaixando e se levantando para tentar diminuir a asfixia. Agora vocês imaginem Jesus com os joelhos tudo esfolado lá no alto da cruz, se abaixando e se levantando, porque Jesus ele ainda ficou umas 3 horas erguido para reunir todos a ele. Jesus ficou ainda umas 3 horas erguido e fazendo esse movimento, E à medida que ele fazia esse movimento, todo o seu corpo ele se enchia de cãibra. Ô, dorzinha ruim é cãibra. E toda essa parte aqui de Jesus estava coberta de cãibra, os braços de Jesus cheios de cãibra. E Jesus fazia isso para se cumprir
para se cumprir o que ele disse, porque, como eu falei, ele foi senhor do seu sofrimento até o fim. Ele morreu só quando ele quis. Jesus morreu no momento que ele quis. Sabe, a crucificação, em alguns momentos e algumas vezes, tinha caso, inclusive ele citou um caso aqui de alguém que passou 3 dias lá e depois foi retirado e ainda pôde estar vivo. E os crucificados, eles eram expostos, né, para serem comidos pelas feras. Né, e Jesus esteve lá. E por fim, Jesus recebe o golpe de misericórdia, que é o golpe para exterminar mesmo, para acabar mesmo, que é o lançaço no seu peito, que jorra água, que jorra sangue. Não tendo mais sangue, não tinha mais sangue. Nós temos 8 litros, 8 litros de sangue no corpo. Jesus tinha gastado todo. E não tendo mais, Jesus derramou água. E isso a ciência também prova que é verdade, que isso pode acontecer. Não foi um mito, não é um símbolo. Não é uma metáfora, não é só para a gente imaginar que ele derramou todo o sangue, mas aconteceu. Jesus derramou sangue e água. Jesus derramou tudo. Não tinha mais nada no corpo. Não tinha mais nada. Ele derramou a última gota de sangue e derramou água por nós. E o golpe de misericórdia, ele era dado, né, para ser comprovada mesmo a morte. Mas nos ladrões, eles quebraram as pernas. E aí dá para a gente entender por que eles quebraram as pernas, né? Para eles morrerem logo asfixiados. Porque eles não iam mais poder estar mexendo com as pernas. Né? E eles quebraram por uma lei judaica também. Sabe? Pela rigidez da lei judaica. Porque se precisava enterrar, né, antes do sábado. E quando Jesus morre, né, quando Jesus entrega o seu espírito, e tudo está consumado. Tudo. Jesus fez todo o seu itinerário. Jesus seguiu todo o seu caminho. Jesus seguiu até o fim. Jesus foi obediente até a morte de cruz. E aí nós vemos São Paulo dizendo aos Filipenses: ele se despojou da sua realeza. Ele se despojou do seu ser Deus e provou da nossa limitação corpórea. E provou da nossa limitação. Né? E sofreu todas as dores que nós nem podemos imaginar. Né? Jesus, com a coroa de espinhos, nem a cabeça ele podia encostar na cruz, no patíbulo. Nem a cabeça ele podia encostar. Porque, como eu falei, era uma espécie de gorro. Né? Não era só aqui. Era uma espécie de gorro. Né? E esse cirurgião falando, ele diz que essa é uma das maiores dores, né, de ser cravado no couro cabeludo. Né? Então, não faltou nada a Jesus. Não faltou nada a Jesus. Né? Uma vez o Paulo Filho me disse que quando Jesus, né, olha para Deus e diz, né, por que me abandonastes? É como que fosse um grito de misericórdia, de pedir misericórdia, e isso é o mais perfeito, porque nós só pedimos misericórdia a alguém que é maior do que nós. E Jesus, sendo Deus, sendo matéria de Deus, pede misericórdia a Deus. Não faltou nada. Não faltou nada no suplício da cruz. Todas as virtudes, elas compreendem a cruz. Eis o amor de Deus por nós, meus irmãos. Eis o amor de Deus por nós. Né? E quando Jesus morreu, né, o corpo de Jesus ele estava todo enrijecido. Né? Por isso que os crucificados eles inclinam a cabeça, porque o corpo está todo duro de cãibras.
E Jesus foi sepultado. E hoje nós vamos ver na liturgia, né, hoje nós não temos missa, né, mais uma adoração da cruz, uma adoração da Santa Cruz. Nós vamos ver que o padre, ele entra e ele se prostra diante do altar. Ele se prostra mostrando a nossa humanidade oprimida diante do altar despido de Jesus. De Jesus que se despiu de tudo por nós. Jesus deu tudo por nós. Isso é amor, isso é misericórdia. Isso é o amor humano ao extremo, sabe? Quem justifica tudo isso é o amor. O amor justifica a morte na cruz. O amor justifica o lançaço. O amor justifica o coração aberto. O amor justifica as chicotadas. O amor justifica a crucificação. O amor justifica tudo. E foi esse o rosto de Deus que Jesus mostrou. E foi essa a missão de Deus, revelar esse Deus, missão de Jesus. Revelar esse Deus misericordioso. Revelar esse Deus que se deu no madeiro. Algo que era objeto de morte, algo que era objeto de condenação se torna vida. Se torna vida. Né? Bendito o fruto. Bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Aquilo que era objeto de morte, que era nosso jugo, Jesus fez tudo novo. Tudo se faz novo na carne de Jesus. Tudo se faz novo no templo, que é o Senhor. Tudo se encerra, tudo começa em Jesus. Que no dia de hoje, nós possamos meditar a paixão de Jesus, possamos adorar a cruz de Jesus, porque ela para nós é sinal de vitória. Porque foi aqui que o nosso Deus quis se expor, porque é este o trono do nosso Deus. E nele se encerra todo o suplício, todo o sofrimento, toda a agonia de Jesus. Ele fala aqui no livro que a agonia de Jesus, a paixão de Jesus começou foi no Natal. No Getsemane começa o holocausto. O cordeiro começa a ser imolado no Getsemane, mas a paixão de Cristo começa no Natal. O primeiro sangue derramado por nós foi o sangue da circuncisão. Sabe? Em toda a história de Jesus, Deus vai se dando. Deus vai se dando. Deus vai se dando. A história de amor de Deus começa aí. João Paulo II vai mais além. João Paulo II diz que o plano salvífico começa com o nascimento de Nossa Senhora. Mas tudo começa aí. Quando Jesus nasce, quando o menino vem ao mundo para me resgatar, para nos resgatar, para nos tirar do pecado. Amém?